Segundo a Organização Mundial da Saúde, muito além da ausência de doenças, é preciso considerar o bem-estar físico, mental e social para que se tenha uma vida saudável. Este conceito abrangente de saúde traz a compreensão de que é importante a atenção à integralidade dos sujeitos, considerando suas interações nos diversos contextos social, político e histórico na sociedade da qual fazem parte. As políticas de promoção e proteção à saúde são fundamentais para a conquista dos direitos de cidadania, fazendo valer um dever do Estado garantido pela Constituição Federal Brasileira. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para as pessoas em todas as idades é o terceiro objetivo de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas. Olá, começa agora mais uma edição do Educando para a Diversidade. Esse é um espaço de construção de diálogos sobre inclusão e respeito pelos vários aspectos da diversidade e que conta com o apoio do convênio Unesp Santander. Nesta temporada, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde, os nossos convidados participam de forma virtual. E hoje nós vamos falar da atenção à saúde mental. Um tema que já foi abordado na temporada passada, mas que ainda tem muito a ser falado. Nós vamos discutir sobre como a saúde mental tem sido abordada pelos governos e a importância das ações preventivas. E os nossos convidados para o diálogo de hoje são Rosimeire Ferreira Dantas, que é psicóloga e membro do Conselho Municipal da Comunidade Negra de Bauru. Também está com a gente Silvio Yasui, livre docente em atenção psicossocial e psicologia na Unesp em Assis e doutor em saúde pública. Rosimeire Dantas, professor Silvio Yasui, muito obrigada pela participação de vocês nesse programa. Eu que agradeço o convite, estou muito honrada. Também agradeço muito o convite e também estou bastante honrado em poder colaborar com esse programa. Muito obrigada. E o Atlas da Saúde Mental de 2017 revelou que o investimento na área ainda é insuficiente no mundo inteiro. Segundo os dados, apenas 2% do orçamento da saúde nos países é destinado à saúde mental. E, Rosimeire, eu gostaria que a gente começasse essa conversa, você falando um pouco sobre essa questão, de um aspecto, se há um aspecto histórico, em relação à saúde mental no que diz respeito ao preconceito, que a gente vê prolongado na questão do não respeito à integralidade da atenção à saúde mental. Bem, assim, no Brasil, vamos chamar assim de descaso, esse não olhar, ele vem desde do tempo do Império, que as pessoas que eram consideradas fora do normal, as pessoas loucas, elas eram separadas. Então, o preconceito já vem desde lá, E aí, com a nossa colonização, aí foram criados os asilos, Então, esses asilos, esses lugares, esses espaços, era para isso, para as pessoas que não se enquadravam no chamado normal. Então, eram as pessoas com problemas de saúde mental, psíquico, pessoas que eram alcoólatras. Então, esse meio, então, sempre onde começou a criar-se como se fosse um depósito, Então, nosso país já tem esse histórico de não olhar para esse indivíduo, com a saúde mental
preocupante, não com esse olhar de cuidado, e sim de descaso, né? De não querer isso, né? De não saber lidar com isso, né? E aí, conforme foi passando o tempo na nossa história, foram criados, né, os asilos, depois vieram os manicômios, que era essa questão de tratar a doença, né? E não o indivíduo em si. Então, onde entra, assim, que a gente escuta várias histórias de procedimentos de choque elétrico, né, às vezes, falta de sanidade, eles colocam também com a precariedade desses lugares, né, que eram literalmente depósitos, né, e aí os profissionais foram ficando inquietos com isso, né, porque é um indivíduo, com esse cuidado, né, como que vamos cuidar dessas pessoas? E aí, só resumindo assim, antes de chegar onde nós estamos hoje, que é o CAPS, né, tem toda essa questão, um dado, Bauru, ele foi muito importante na questão dessa luta antimanicomial, né, nesse caso. Aqui teve o segundo Congresso Nacional, por volta de 89, e onde saiu uma carta, né, um manifesto, e saiu por esse segundo encontro que foi realizado aqui em Bauru, onde começaram foi levado para o Ministério, né, para esse olhar ser diferente. Professor Silvio, a gente tem uma informação que na América Latina tem a maior parte dos recursos destinados a hospitais psiquiátricos, né? E aí, levando em consideração isso que a Rosemary traz de preconceito, né, em relação à saúde mental, desses processos de exclusão, isso está relacionado a essa questão dos recursos? De certa forma, sim. Eu diria que a América Latina é exceção feita ao Brasil, né? Acho que é importante resgatar um pouco esta história que a Rose estava apontando e sinalizando, né? A gente tem uma longa tradição de exclusão das pessoas, não apenas os chamados doentes mentais, mas todas aquelas que, de alguma maneira, enfim, se apresentavam como diferentes, etc., o que resultou nos grandes hospitais psiquiátricos, né, que durante muito tempo foram, a partir de um determinado momento, né, que a Rose está lembrando bem, a partir do início do movimento da reforma psiquiátrica, eles foram sendo denunciados, né, e em meados dos anos 80 a gente começa, no Brasil especificamente, uma mudança bastante importante. A cidade de Bauru, de fato, é um grande marco pelo encontro dos trabalhadores de saúde mental, que, digamos, é o primeiro passo desse movimento social que vai se constituir depois, que é chamado luta antimanicomial, e que vai redundar nos anos seguintes numa radical mudança da política de saúde mental, né? A tal ponto que, assim, se você considerar o ano de 2002, por exemplo, nessa perspectiva dos investimentos, eu tenho dado aqui, a gente gastava 75% do orçamento da saúde mental com internação e 25% com serviços chamados extra-hospitalares de atenção comunitária. Então, tem uma curva de declínio, né, quando começa o processo de reforma psiquiátrica. O que significa isso? A inauguração de serviços comunitários de saúde mental, como o CAPS, a organização de uma rede de assistência com alguns procedimentos e ações de saúde mental na atenção básica. Enfim, começa não apenas uma mudança para serviços comunitários, mas também uma mudança de uma lógica. Então, a partir daí, a gente tem uma redução gradual desse investimento em internação e o aumento exatamente desses serviços, ao ponto de, o último dado que eu tenho disponível é de 2013, a gente tem uma inversão na curva, né? Se em 2002, 75% era com gasto em internação psiquiátrica, em 2013, 79%, quase 80% é agora em serviço comunitário de saúde mental e apenas 20% em serviços de internação psiquiátrica. Esses são dados da Coordenadoria de Saúde Mental no ano de 2015, né? É importante ressaltar que de 2016 para cá, um processo de mudança dessa política e que, eventualmente, esses dados talvez possam ser mudados, porque a atual política dá um passo para trás, né?
E é importante lembrar isso, como você disse, da América Latina, e a gente é um pouco exceção, e mais do que exceção, inspiração para outros países, né? Em 2001, a gente teve a aprovação da lei da reforma psiquiátrica aqui no Brasil. 9 anos depois, a Argentina, inspirado na experiência brasileira, também faz a sua lei da reforma psiquiátrica, enfim. Eu acho que a gente estava caminhando para um momento importante de mudança da política, com a estruturação de uma rede de serviços, não apenas na saúde mental, mas na saúde de maneira geral, né? Sim. E que a mudança de governo, em especial de 2019 para cá, tem sinalizado um grande retrocesso, né? Quer dizer, a partir de 2016 já houve um desinvestimento com a PEC bastante importante na redução do orçamento da saúde, da educação, enfim. Sim. E de 2019 para cá a gente tem uma mudança de mentalidades, né? Quer dizer, volta uma certa mentalidade de que o lugar de cuidado é o hospital e não a vida, e não a comunidade, né? Como a gente estava pouco propondo essa perspectiva. E a gente, então, parte do princípio de que sempre o que a gente deve pensar é a questão da prevenção, como um olhar, né? Mesmo com esses retrocessos políticos todos, quer dizer, inclusive, né? Por conta desses retrocessos políticos todos, a gente volta a insistir que o atendimento de qualidade à saúde mental está na questão da prevenção, né? Sim, porque esse retrocesso, como o Silvio disse, é sempre visando a doença e não o indivíduo, né? E aí, na atenção primária, que a gente estava trabalhando bem é a questão desse indivíduo, esse indivíduo como um todo, ele na sociedade, ele com a sua família, né? Que isso muitas vezes faz com que essa saúde mental dele vai melhorando, né? A gente tem casos que melhora muito, né? Essa questão, não só a medicação, não só a medicalização, né? Porque geralmente quando se vai para esses espaços a questão principal é a medicação e não o indivíduo como no meio, né? Porque o meio influencia também, né? Não é só a medicação, não é ele só estar tomando remédios, mas ele precisa ter o contato, né, com a família, com um grupo, né? Que muitas vezes no CAPS, por exemplo, eles fazem grupos. Então, esse tratar o indivíduo como um todo, né? E isso se faz na atenção primária, né? Sim. Quando ele chega, né, nesse espaço. E não é no caso com relação só a relação à medicação. Sim. E quando a gente pensa nessa questão do meio, né, e trazendo para esse contexto que a gente está vivendo agora, a gente pensa muito na questão da pandemia, né? Então, inclusive a Organização Mundial da Saúde declarou que os governos estiveram mais preocupados com a economia do que com a saúde mental da população. Isso conversa com a gente sobre a questão dos recursos, conversa com a gente sobre a questão das pessoas, como elas vivem, né, professor? É um apanhado geral, né, da nossa situação em relação à saúde mental e à economia e os recursos e como é que a gente olha para esse estado, né? Eu acho que a pandemia, ela torna em relevo, ou ela explicita um pouco as contradições do nosso modo de viver, né? Porque se você pensar, não apenas saúde mental, se você pensar o que é saúde, né? Saúde é não apenas uma ausência de doença, mas saúde é ter condições de trabalho, de vida, de lazer, enfim. O processo o que a gente chama de processo de saúde e doença, ele é altamente influenciado pelo que a gente chama de determinantes sociais, né? Então, quando a gente está pensando que determinados fatores influenciam na vida da gente, influenciam nos modos como a gente leva a vida, a degradação de certos fatores vai influenciar de uma maneira determinante a nossa saúde como um todo e, por consequência, a saúde mental. A pandemia fez isso, né? Ela agravou a vida da gente em muitos aspectos, né? Todo mundo teve que ficar isolado, as pessoas não puderam mais
especialmente por uma cultura brasileira, que é a cultura do afeto, do abraço, né, do chamego, do cheiro, as pessoas não puderam fazer. Isso vai degradando a nossa qualidade de vida, né? Então, acho que é importante não perder essa perspectiva, que é isso que a OMS aponta, a vida não é só uma produção econômica incessante, que a gente tem que ganhar dinheiro, a vida é muito mais do que isso, né? E essa pandemia só colocou isso em cena. A gente tem governos que apostam de que não há pandemia, né? E incentivam as pessoas a desconsiderarem as medidas de isolamento, etc. Desconsiderar, inclusive, a ciência, né? E aí os outros governos, até que em determinado momento levavam isso em consideração, abriram as portas, foi todo mundo para a praia passear, abriram os comércios, e aí a gente está assistindo uma segunda onda e as pessoas tendo que fechar, tal. E é isso, como é que você consegue lidar com essas duas situações? Acho que isso nos leva a uma reflexão que mundo a gente quer para os nossos filhos e netos? Que tipo de modo de viver em sociedade que a gente deseja para as pessoas? Pensar isso é pensar em saúde, é pensar em saúde mental também, né? O direito à saúde e ao bem-estar consta na Declaração dos Direitos Humanos e é indissociável ao direito à vida. Proporcionar um ambiente saudável a todos também é uma forma de defender esse direito. E a gente vai assistir agora a um vídeo produzido pelo Conselho Regional de Psicologia do Estado de São Paulo, que fala sobre isso. A saúde mental é um direito de todas e de todos, portanto, deve ser garantido pelo Estado. Saúde mental para mim e para o meu povo é o respeito à minha cultura e ao meu território. Saúde mental é reconhecer o sofrimento da população negra, bem como as vicissitudes do racismo estrutural. Saúde mental é ter e dar acesso a uma escuta psicológica que compreenda os atravessamentos sociais e que trabalhe pela emancipação e respeito de todo ser humano. Saúde mental, para mim, é reconhecimento nos serviços de saúde e no mercado de trabalho. Saúde mental é a pessoa poder ser e estar nos diversos espaços, públicos e privados, exercendo sua cidadania e reconhecendo e fazendo uso de oportunidades, respeitando e sendo respeitada por todos. Saúde mental, para mim, é poder exercer com generosidade todos os papéis que o teatro me proporciona, inclusive ser eu mesma. A saúde mental, dentro do espaço da Piracis, me dá o direito de ser útil, me dá liberdade física, mental e social também. Saúde mental é o viver e o cuidar de toda e qualquer pessoa, considerando sua singularidade e pluralidade. É compreender que a vida deve se desenvolver de forma democrática e livre. Ter saúde mental é ter aprendido a reconhecer em nós mesmos quando as coisas não estão muito bem. E saber que, quando as coisas não estão bem, onde nós podemos buscar por ajuda. Saúde mental é para todo mundo e se faz com direitos humanos. E eu recomendo que você assista a esse vídeo na íntegra. Ele está disponível no canal do Conselho Regional de Psicologia do Estado de São Paulo no YouTube. E nós vimos no vídeo, né, que assim, saúde mental é um direito de todos, né? Nós temos os contextos em que as pessoas vivem, né? E nós temos muita questão da violência, como já foi abordado no último bloco, né? Então, sempre influenciando a saúde mental em relação ao meio que a gente vive. Todas essas violências, elas são mais acentuadas nas populações vulneráveis, em relação às populações vulneráveis, Rosemary? Sim, com certeza. O doutor em psicologia, o Marco Antônio Chagas, ele analisa que a esfera da psicologia e a psicanalítica
o indivíduo é capaz de suportar um quanto de pressão psíquica. Então, o que quer dizer isso? Todos nós temos um tanto para suportar as adversidades, as coisas que acontecem no nosso dia a dia. E as pessoas que sofrem esse tipo de violência, a tensão é maior. Então, o deles é dobrado, né? Então, com isso tem que se esvaziar de alguma maneira, né? Porque essas tensões, elas têm que se sair. Então, muitas vezes, acontece com relação à saúde mental. Então, vários transtornos. Na depressão, né? No transtorno de ansiedade, né? Porque, vamos pegar assim, com relação à questão racial, né? Ela prepassa pela pessoa negra todos os dias, né? Porque todo momento, essa tensão dela está sendo posta em xeque. Né? Ela sair de casa, ela tem a tensão de preconceitos no mercado, então todos os espaços dela social, ela tem esse quanto de tensão sempre a mais, né? Ela nunca consegue respirar, vamos dizer assim, né? Ela está em tensão a todo momento, né? O mínimo que acontece muitas vezes com relação à violência, né? Às vezes até na sua própria casa, né? Na questão dos vulneráveis, ela a todo momento um policial que pode adentrar na sua casa, então ela está sempre essa tensão, sob ela está pressão, sempre esticada, né? Ela está sempre esticada, então está sempre extensa. Eu sempre costumo dar exemplos assim, vamos pegar duas mulheres, né? A mulher negra e a mulher não negra, mães, vamos por assim. A atenção dessa mãe negra é sempre maior do que somente os cuidados maternais em questão. Ela tem outros fatores de preocupações, de tensões com esse filho, que causa nela, muitas vezes, um transtorno, gera um transtorno de ansiedade, muitas vezes, uma depressão, né? E que foi causado por essas questões da violência, que muitas vezes se essa mulher, essa mãe não negra, ela não tem, né? Que é a questão, preocupação, lógico, da violência, do cuidado, mas essa tensão de a todo momento saber se o filho vai ser parado pela polícia, se ele vai conseguir sair daquela blitz, né? Se ele vai voltar para casa, né? Essa volta para casa é tensionado todo momento, né? Ou muitas vezes essa pessoa, essa mulher não negra, ela vai no supermercado e ela não é vigiada. Ela pode fazer suas compras tranquilamente. Tanto uma pessoa negra já não. A todo momento tem esse olhar em cima dela, né? Constante. E a gente aí reconhece a questão da violência interseccional, né? A gente reconhece a questão do gênero, a questão racial e a questão das desigualdades sociais, né? E isso fere o princípio da Constituição, né, professor Silvio? Quando a gente fala em todas as questões, né? Mas porque ela vem falar que a saúde é um direito, né, fundamental, e ela amplia a nossa visão de saúde, né? Faz a gente olhar para todos esses contextos. Então, as questões das desigualdades e das violências interseccionais, ela está dentro da violação desse direito também, né? Com certeza. É interessante e importante ressaltar que quando a Constituição de 88 foi promulgada, o Ulisses Guimarães chamou de a Constituição Cidadã. Por quê? Porque ela resgatava, no plano da Carta Magna, uma série de conceitos que têm a ver com os direitos humanos consagrados universalmente, que não estavam presentes nas cartas constitucionais anteriores. E dentre eles, né, e é interessante porque isso ao final do ciclo autoritário, ao final do ciclo da ditadura militar, ao final de um ciclo de uma violência institucionalizada. Que, infelizmente, de uma certa forma, ela permanece, né? Acho que os dispositivos de vigilância, como bem a Rose lembrou, né, das polícias, etc., continuam exercendo um pouco essa violência institucionalizada. Acho que a gente tem um grande avanço na perspectiva dos direitos, do ponto de vista da saúde, é isso, que saúde é vida, é fundamentalmente os modos que a gente faz andar a vida.
E se são os modos que a gente faz andar a vida, isso tem a ver com o lugar que eu nasci, isso tem a ver com o contexto social que eu estou imerso, o contexto cultural, e, como você bem disse, como isso é cruzado e atravessado pelos diferentes tipos de violências já cristalizadas, seculares, como racismo estrutural, a violência contra a mulher, a violência contra a população LGBTQI+, enfim. Pensar que saúde é também uma luta de afirmação de direitos das minorias, que saúde também é ação contra as violências institucionalizadas, faz parte dessa perspectiva de que saúde, como a gente tinha dito no bloco anterior, é muito mais do que a ausência de doença, né? Saúde tem a ver com o jeito que a gente faz andar a vida. E o jeito que a gente faz andar a vida é um jeito que a gente vai construindo um processo de civilização, né? Que acho um pouco que é a questão que eu colocava no bloco anterior. Que tipo de sociedade a gente quer deixar para os nossos netos, para os nossos bisnetos, para os nossos filhos? Que tipo de laço social a gente quer que seja importante cultivar? O laço da solidariedade, o laço do respeito ao outro, das diferenças, ou aquilo que fala de isolacionismo, aquilo que descrê da ciência, aquilo que divulga e propaga o ódio com relação ao diferente, né? Quer dizer, a gente vive hoje num momento político de muita exacerbação do ódio com relação ao outro. E isso faz muito mal à saúde, não apenas à saúde mental, mas faz mal à saúde de maneira geral, né? Considerando isto. Saúde mental não se desvincula, não se separa da saúde como um todo, né? A gente não consegue ficar bem fisicamente e mal psiquicamente, né? As duas coisas, elas são um conjunto. Isso tem muito a ver com como a gente vai se afetando e se deixando afetar pelas condições que a gente vai vivendo. Eu queria resgatar um pouco uma fala da Rose, falando dessa coisa do tensionamento, né? Há uma crueldade, às vezes, que é isso, esse tensionamento, essa vida que se vive em tensão, em especial nas periferias, em especial na população jovem e negra, ela está naturalizada, parece, sabe? Isso é muito cruel, porque parece, como a Rose disse, é natural que uma mulher não negra vá ao supermercado sem se preocupar e, por outro lado, uma mulher negra vai ter que se preocupar porque a vigilância pode, etc. Né? A gente está naturalizando algo e que isso tem a ver com como a gente vai encarando a sociedade, como a gente vai encarando os modos que a gente vai vivendo e, portanto, vai produzindo saúde também. Porque saúde não é só uma questão técnica, que é do campo da medicina, é uma questão da vida, daquilo que eu escolho comer, daquilo que eu escolho fazer, das escolhas que eu tenho na minha vida. Né? Sim. E isso é direito também. Isso direito, né? Se liga ao direito. E nessa questão de escolhas ou não, a gente tem um dado da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que ela constatou que as pessoas que não puderam escolher, né, optar pelo teletrabalho durante a pandemia, elas tiveram a saúde mental mais prejudicada, né? E aí a gente entende que o perfil de pessoas são esses, né, Rose? Ainda falando sobre essa questão de escolhas e de violências e vulnerabilidades. Com relação à pandemia, e é muito, muito difícil e triste de ver isso, né? Porque, assim, serviços essenciais. Que serviços essenciais, assim? Na minha concepção, serviços essenciais são os médicos, né? Os enfermeiros, né? Agora, você falar que o serviço de empregada doméstica é essencial, né? Como assim, né? Então, que ponto que esse cuidado também com as pessoas da classe da periferia não teve, né? Porque se você considera essencial, né, um serviço de empregada doméstica, sendo que você, com toda a sua saúde, você pode lavar uma roupa, você pode, né? E aí você necessita de uma empregada ali, direto com você, né? Então, a gente vê, para quem tá sendo cuidado essa saúde mental? Então, o patrão, né?
não pode sair de casa, mas a empregada dele tem que sair, deixar os seus, que muitas vezes tem muitas pessoas em risco, né? E aí ela vai, pega um transporte público lotado, né? E aí ela chega nessa residência e ela tem que trabalhar preocupada com os seus e voltar para essa casa dela, né? Sem saber se está contaminada ou não. Então, é difícil para quem está sendo esse cuidado também da saúde mental, né? E, professor Silvio, eu gostaria então que você falasse um pouco que existe a questão da reforma psiquiátrica do Brasil, que ela traz um outro olhar para toda essa questão, né? Isso, um pouco que, digamos, nesse mesmo tom que a gente estava conversando, né? O que a gente busca resgatar na reforma psiquiátrica é a perspectiva de olhar para a pessoa que apresenta algum tipo de sofrimento psíquico, e a gente evita a palavra doença, exatamente porque a doença tem algo a ver muito mais com uma característica biologizante do que especificamente uma vivência da vida, né? Então, o que a gente, exatamente nessa perspectiva, a gente pensa, digamos, colocar essa tal da doença, entenda-se doença, diagnóstico, etc., entre parênteses, e olhar para o sujeito, né? Olhar para o sujeito, ou seja, olhar para a vida como ela é, ele inserido na sua teia de relações. Por isso a gente fala em serviços comunitários de saúde mental, que são os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs. Eles são serviços de atendimento às pessoas que apresentam algum sofrimento psíquico, que estão na comunidade e que tem que olhar para essa comunidade, olhar para o entorno da pessoa. Esse é um processo que já vem vindo há mais de 30 anos, né? Do ponto de vista de política de governo e política de Estado, ele entra no Ministério da Saúde no início dos anos 90, vira lei em 2001, né, que é a lei da reforma psiquiátrica, que a gente também falou no bloco anterior, mas hoje ele é uma importante política de Estado, bem articulado com rede de atenção psicossocial, com diversos dispositivos, que tem este tom de olhar para o sujeito que apresenta algum sofrimento como sujeito de direitos, né? Porque, como a gente disse no bloco anterior, ser diagnosticado com alguma patologia há alguns anos atrás já era ser condenado a ser isolado no hospital psiquiátrico e a ser excluído. Então, a perspectiva que a gente apresenta agora, não. É em olhar para o sujeito exatamente com o direito de ser cuidado em liberdade, com o direito de ser cuidado no seu território, com o direito... E aí tentar entender esse sofrimento psíquico a partir desta realidade singular de cada um. Não a partir de um diagnóstico genérico, mas olhando para a vida da pessoa, onde ela mora, a sua vida atravessada por todos esses condicionantes sociais que a gente foi ressaltando, racismo estrutural, e etc, etc. Enfim, porque o sofrimento não é nunca de uma pessoa, né? O sofrimento é da teia de relações das pessoas, né? Certo. Digamos, ninguém enlouquece sozinho, né? As pessoas sofrem conjuntamente, né? Um pouco essa perspectiva que a reforma tenta apresentar e tenta implantar e que está ameaçada de retrocesso, né? É sempre bom lembrar isso, né? Sim. Professor Silvio, nós estamos falando, né, durante esse tempo todo, a relação da atenção à saúde mental e essa forte presença do preconceito, né? Ele dificulta a busca por tratamento, porque nós temos a questão do estigma, né, da saúde mental, né? Sim, com certeza. As pessoas têm grandes dificuldades de assumir, explicitar os seus sofrimentos psíquicos, né? Parece sempre que é frescura, é bobagem, etc, etc, quando de verdade a pessoa pode estar apresentando algo que exigiria a atenção de um profissional, a atenção de alguém, enfim, um cuidado, né? Mas tem uma questão que é paradoxal aí, que é interessante, que eu gostaria de apontar. Quer dizer, por um lado tem isso, né? Tem uma certa dificuldade das pessoas
colocar por conta do preconceito, por conta de várias outras questões que acabam afastando uma parte da população da busca do cuidado. Por outro lado, a gente tem também um movimento, digamos, mais hegemônico de patologização da vida, né? Então, a gente tem também, digamos, uma epidemia de diagnósticos, né? Então, por outro lado, você tem a vergonha das pessoas, mas, por outro lado, você tem hoje que o acesso é muito fácil, né? Se você chegar a um médico da atenção básica com algum tipo de sofrimento, com quase toda certeza você vai sair com algum psicofármaco na mão, a famosa tarja preta, né? Né? Tipo, aquela famosa frase popular, quem nunca tomou um remedinho de tarja preta para enfrentar uma determinada situação? Então, isso é um paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo você tem isso da vergonha e ao mesmo tempo você tem isso que vira um grande comércio, né? Em que o uso, às vezes não, eu diria que quase com certeza abusivo do psicofármaco se generaliza das pessoas. Então, falar, não posso enfrentar determinada situação se eu não tomar o meu ansiolítico, né? Então, isso tem a ver também com como a gente encara as dificuldades da vida, né? E como cada vez mais a gente não consegue encarar as dificuldades da vida, os desafios que ela vai colocando para a gente com os recursos que a gente tem, né? Com os recursos psíquicos que a gente tem. Então a gente sempre vai precisando de muletas, né? Muletas químicas às vezes. Então, sim, interessante, porque é um paradoxo isso, né? Tipo, no lado você tem isso, tem do preconceito, por outro lado você tem isso também, que eu acho que é importante sinalizar, do quanto a sociedade está muito medicalizada hoje em dia. Né? Sim. Rosemary, eu posso dizer que existe uma romantização, né, feita pela mídia em relação às pessoas e às doenças, né, retratadas nos espaços de novela e redes sociais? A questão da mídia, né, essa questão de mídias, tanto a TV como as redes sociais, né, elas fomentam isso, né, essas angústias, né, então você tem que estar totalmente, geralmente sempre exposto, né, sua vida tem que estar exposta, isso te causa uma angústia, às vezes um comentário, isso vai, né, fora os fake news que vai te trazendo essa angústia, né, e na mídia, assim, as novelas trazem, né, a questão da saúde mental, as questões das depressões, assim, mais romantizadas, né, mais leves, mais, assim, eu sempre brinco que parece aqueles comerciais de cigarro, né, antes era aquele glamour, né, de você fumar, né, e de repente cortou, aí mostra prejudicial, então fica sempre nesse paradoxo, né, de é muito bonito, é muito, né, a pessoa ter uma depressão, é muito chique ser depressivo, né, é muito chique ser bipolar, né, às vezes as novelas, as mídias trazem, né, e na realidade não é isso, né, é um sofrimento psíquico, então não é bonito de se ver, tem que se tratar, né. Então, às vezes, a gente mostra isso. E as questões dos jornais, assim, né? Igual eu tenho o caso do rapaz que maltratou o motoboy, né? Ele foi entregar e ele maltratou, falando que ele tinha inveja da cor, né? E aí, ele muitas vezes se esconde, né, atrás desses transtornos, né, a questão de caráter, a questão do racismo estrutural, da homofobia, porque aí logo já se vem uma conotação, ele tem transtorno bipolar, ele é depressivo, e muitas vezes o transtorno ele vem para encobertar essa questão de muitas vezes que não é transtorno, e sim a questão da homofobia, a questão de caráter, assim, né? Então, a mídia, ela faz esse de bem e mal, assim, né? Eu vejo que ela joga, né, com as pessoas, e muitas vezes as pessoas ficam imersas nisso, né? Reforça alguns estereótipos, como você falou, que não são interessantes, né? Pra gente efetivamente olhar com atenção devida e tratar com o respeito que precisa ser tratado, né? E uma outra, queria trazer, quando a gente está falando, né, de respeito a ser tratado, a gente pensa também no que é o investimento público para isso, né?
professor Silvio. E aí você acha que um investimento público, né, mais efetivo seria mais interessante para a elaboração de políticas, para campanhas de prevenção, que a gente falou que a prevenção é um espaço importante? Investimentos públicos em saúde é sempre algo importante, né? E em saúde, de maneira geral, como a gente já disse no bloco anterior, a gente está tendo já era um sistema subfinanciado e cada vez mais a gente tem mais e mais cortes, né? E é interessante porque a pandemia evidenciou para as pessoas o quão importante é a saúde pública, né? Porque não fosse o nosso sistema único de saúde, não fosse o SUS, talvez o número de mortes fosse muito maior do que de fato está sendo. Apesar de todas as dificuldades, de todas as precariedades, de todas as deficiências, ele é um sistema público que chega para as pessoas, né? Então, eu acho que, assim, é óbvio que falta investimento em muitas ações. Em relação à prevenção, eu tenho um certo pé atrás com relação à ideia das campanhas, né? Porque eu acho que, por exemplo, você fazer uma campanha para alertar sobre o suicídio não deve ser uma coisa que pontual de um mês, né? Mas acho que a gente tem que aprender, ainda temos que aprender um jeito de levar certas mensagens às pessoas de uma tal maneira que as pessoas estimule um cuidado de si permanentemente, que você não precise de um mês colorido disso e um mês colorido daquilo para você prestar atenção no que você está fazendo com a vida, o que você está fazendo com o seu corpo, o que você está fazendo com as coisas que você come, o que você está fazendo com o seu sofrimento, né? Então, até porque falar em prevenção e saúde mental é sempre assim, como é que a gente previne sofrimento psíquico, né? Como é que a gente atua porque quais são os fatores que eventualmente você pode pensar que levam alguém a ter uma vida saudável, né? Um bom emprego, que seja bem remunerado, que a pessoa não se estresse, que tire férias, que possa viajar, curtir, aproveitar a vida, que tenha um bom relacionamento, que cultive boas relações com a família, que more perto do trabalho, né? Que não perca o seu tempo com o transporte público. Por quê? Porque todos esses são fatores que levam a pessoa a adoecer, né? Ou seja, não dá, né? Quer dizer, como é que você faz isso? Porque talvez o mais importante é que as pessoas tenham certeza que saúde é poder contar com alguém para falar sobre as suas dificuldades, né? Ter a certeza de que você vai chegar numa determinada unidade, no serviço comunitário de saúde mental, e vai encontrar alguém com quem você possa compartilhar a sua angústia. E que compartilhar a angústia ela é importante, qualquer angústia. Porque eu perdi o emprego, porque está assim, porque está assado. Porque às vezes as reações que a gente tem, e eu falava um pouco da patologização no começo desse bloco, porque às vezes as reações que a gente tem são reações ótimas. Mas eu fiquei triste. É ótimo ficar triste. Quando a gente tem uma perda, é super importante a gente ficar triste. Tristeza não é igual a depressão. Tristeza é igual a uma reação que a gente tem frente a uma adversidade cruel da vida. Então, agora, se a gente coloca isso, então isso é uma doença. Então, não tem a ver com o fato cruel da vida que me ocorreu, mas tem a ver com doença, né? Entendeu? Então, acho que é importante um investimento, talvez para as campanhas que possam evidenciar para as pessoas que elas podem contar com, no caso da saúde mental, com um serviço de saúde que tem alguém para ouvi-las. Porque acho que talvez a grande chave do nosso trabalho na saúde mental vem aqui que eu quero te ouvir, vem aqui que a gente está disposto a ouvir e, enfim, pensar nas coisas da vida. Rose, você tem exemplos de políticas públicas importantes para a saúde mental que você gostaria de trazer? Essa questão da nossa saúde, ela envolve, como o Silvio falou, é um todo. E geralmente ela é retalhada, né? Então não tem como dissociar isso, né? Então eu acredito assim, que seja necessário para nós a gente rever essa questão do de fora, não só a questão
da saúde mental, mas a sociedade em si, né? Será que a gente está preparado para isso, né? A gente tem uma educação que é voltada para a saúde, a gente tem a questão política, a gente tem a questão financeira. Então, todos esses pontos, né, são uma forma de prevenção também, né? Não é só a gente ficar focado só, como muitas vezes, no saúde mental, nos transtornos, né? Nessa questão do... Mas o que é de fora também desse indivíduo, né? Quando o Silvio traz também que a gente precisa chorar, e esse chorar, que bom que você chora, né? Essa questão também de robotizar a gente, né? A gente não pode chorar, porque senão já é depressão. Se você não pode viver um luto, né? Muitas vezes, é depressão, mas ela precisa viver aquele luto. E com relação à pandemia, né? Nós tivemos lutos, né, que não foram vividos. Nós somos a questão de ter de velar nossos mortos, né? Isso foi nos tirado, né? Então isso também causa, né? Muitas pessoas, a gente tem esse ritual, né? Os rituais, principalmente na pandemia, a gente ficou sem ritual. Isso também é um cuidado, né? É uma prevenção. Muitas vezes a gente não velou aquele morto, a gente não fez o luto, né? E tudo isso faz com que a gente vai se adoecendo, né? Então, olhar também o cuidado do indivíduo, mas esse indivíduo, ele está inserido nessa sociedade que muitas vezes não está cuidando dessa saúde social, né? Não é só a saúde do indivíduo, mas ele vive inserido na sociedade. Então, essa sociedade também tem que ter olhar, porque tudo é interligado, né? Então, eu acho que a forma de prevenção seria também a gente olhar para a saúde dessa sociedade, essa sociedade que é homofóbica, essa sociedade que é preconceituosa. Hoje não se pode discordar de alguém, né, que já gera todo, né, um movimento de guerra, de tensão, né? A gente também está vivendo essas questões, que também é como se a gente prevenisse, né, a nossa saúde, porque se a gente em todo momento está nessa sociedade que está tensionada sempre, né, a gente também não tem uma saúde, mesmo se a gente em casa tenta fazer todo um relaxamento, todo um processo, mas a gente está maior tempo para fora, né, não está no nosso lar, não está no nossa caixinha, né? Sim. Professor Silvio, então a formação dos profissionais que trabalham também na saúde mental é fundamental, não é isso? Sim, a formação é extremamente importante. Eu acho que, se você pensar, o processo da reforma psiquiátrica começa lá atrás, no finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80, com os trabalhadores que ficaram indignados com o modo como as pessoas eram tratadas no interior dos hospitais psiquiátricos, né? Então, a partir daí, começam então a fazer denúncias e a pensar outros modos de fazer essa produção de cuidado. Então, o trabalhador de saúde mental, em especial, ele é um grande e importante operador desse processo de transformação. Então, para eu operar esse processo de mudança, esse processo de transformação, eu preciso mudar os conceitos, né? Mudar a forma como eu encaro o que é sofrimento psíquico, não olhar o indivíduo apenas como uma célula isolada, mas como alguém que está atravessado por múltiplas questões, como a gente está falando sempre e ressaltando, sociais, políticas, econômicas, culturais, que o sofrimento psíquico é algo que é singular, mas ao mesmo tempo tem a ver com a sociedade, como a Rose bem disse. Quer dizer, somos nós que estamos enlouquecendo ou é a sociedade que está fazendo a gente ficar louco, né? Por conta de todas essas exigências, esse modo em que, em especial, é uma sensação, a pandemia nos traz essa sensação, né? A gente fica dentro de casa e ao final do dia parece que não conseguiu fazer quase nada, né? E né, dá aquela sensação de estar sempre devendo alguma coisa, sempre em falta, que vai fazendo a gente ficar angustiado, assim, porque é esse modo de produção altamente acelerado. E talvez, e aí eu penso, como é que a gente engata isso no processo civilizatório? Como é que a gente constrói uma sociedade mais solidária, menos gananciosa, com mais tempo para os afetos, com mais tempo para a gente poder curtir as pessoas, com menos preconceito, etc. Isso é uma utopia. Então, mas eu acho que tem que ser uma utopia que a gente olhe para frente e fala, nós queremos chegar lá.
né? E acho que hoje a gente tem dois tipos de sociedade, dois tipos de proposta civilizatória. Uma que faz um elogio ao ódio, faz um elogio à morte, e a outra que faz um elogio à vida, que faz um elogio à generosidade, que faz um elogio à solidariedade. Acho que é uma questão de escolha. Vamos juntos pela vida. Vamos juntos pela vida. Rosimeire, eu agradeço muito a sua presença aqui nesse diálogo com a gente. Professor Silvio, muito obrigada também por esse momento da gente conversar, trocar ideias sobre atenção à saúde mental, muito importante para Educando para a Diversidade. Ok, eu agradeço, acho que foi um bom papo e espero que as pessoas que estão assistindo possam aproveitar tanto quanto a gente aproveitou essa conversa. O tema é tão vasto, né? O tempo é tão pouco, mas eu quero agradecer e quero me dar à disposição, né, para maiores informações. E assim, obrigada pelo convite, né? Obrigada também pela companhia de dividir com o Silvio, né? Essa troca, né, é muito importante. E obrigada, Patrícia. Obrigada, viu? E eu agradeço também a você que nos acompanhou nessa discussão, nessa conversa sobre atenção à saúde mental. O Educando para a Diversidade conta com o apoio do convênio Unesp Santander e fomenta discussões sobre inclusão e diversidade. Em nosso canal no YouTube, você confere os episódios já exibidos. Se inscreva e fique por dentro de todo o nosso conteúdo. Eu te espero no próximo episódio. Até lá!